Gente querida, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Estamos de volta no nosso Minutos com Cristo e que bênção é estarmos juntos na presença de Deus nesta quarta-feira deste feriadão, no mês de fevereiro. E nós temos tido a alegria de estarmos esses dias em oração, vindo também de um domingo abençoado, onde estivemos no nosso culto da família aqui, crescendo para a glória de Deus e debaixo de um cuidado especial do Senhor. Nós fomos visitados, instruídos, estivemos falando aqui sobre um momento da vida de Tomé e foi maravilhoso no domingo passado. Segunda não tivemos juntos aqui, nem na terça-feira, mas hoje voltamos a estar juntos e eu quero voltar a olhar para a leitura que nós fizemos no início desse momento de live, porque já oramos, lemos a palavra, adoramos a Deus, e eu quero voltar à leitura, olhar a leitura que nós fizemos na carta de Paulo, ou a epístola de Paulo, aos Colossenses, carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, e nós lemos no capítulo 1, do verso 3 ao verso de número 20. Nós fizemos a leitura aí em Colossenses, capítulo 1, verso de número 3 até o verso 20. Mas eu quero só voltar aqui o olhar para alguns versículos aí e a gente já vai, em nome de Jesus, estar meditando na palavra de Deus. A leitura foi feita em Colossenses 1, verso 3 a 20, mas eu quero voltar aqui para a gente não precisar fazer toda a leitura novamente, para alguns versículos. Então veja o verso 3, 4 e 5, depois mais alguns versículos, diz assim: demos graças ao Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, tendo ouvido de vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já ouvistes antes pela palavra verdadeira do Evangelho. Veja no capítulo 1 ainda o que diz aí, os versos de número 9 em diante. Por isso nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do pleno conhecimento de sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que andais como é digno do Senhor, agradando-o em tudo, produzindo fruto em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder, conforme a força de sua glória, para toda paciência e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou aptos a participar da herança dos santos em luz, o qual nos livrou do poder das trevas e trasladou ao reino de seu amado Filho, em quem temos a redenção por meio de seu sangue, a saber, o perdão dos nossos pecados. Veja ainda o verso de número 17 ao 20, diz assim: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas têm consistência nele, Cristo Jesus. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, já que foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliar consigo todas as coisas, as que estão na terra como as que estão nos céus, fazendo a paz mediante o sangue de sua cruz. Queridos, nós vamos
pensar um pouco sobre esse capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, mas na verdade, olhando para esse capítulo, nós queremos pensar sobre a importância e o conteúdo das nossas orações. E eu levo em consideração as palavras de Dea Carso, quando diz quão importante é pensarmos sobre a oração e o conteúdo das nossas orações, uma vez que é por meio das nossas orações que nós atingimos o céu. E orar é uma ordem, um mandamento, e eu digo que é uma ordem, um mandamento, uma vez que tanto o Senhor Jesus orientou, instruiu e falou aos seus discípulos que eles deveriam orar e vigiar, como também o próprio apóstolo Paulo, como um grande pastor que foi, ele disse na carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,17, que nós devemos orar sem cessar. Ao mesmo tempo também, em Efésios, no capítulo de número 6, Paulo diz que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito. Só que a questão que envolve a oração, que é simplesmente falar com Deus, e que não se torna tão simples, haja visto haver tantas coisas que acontecem para que a gente não permaneça como homens e mulheres que andam no caminho da oração. Porque oração é fazer uma caminhada longa todos os dias. Assim como qualquer pessoa que se propõe a tentar ajustar a sua relação com o seu corpo físico, a sua relação interior com o seu corpo físico, e ela se propõe quase sempre a fazer alguns exercícios ou está fazendo uma caminhada diária, às vezes de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, enfim. Nós que nos posicionamos como igreja para orarmos, nós estamos tomando essa decisão de estabelecermos uma relação profunda com o nosso espírito, com a nossa alma, mas acima de tudo, do nosso espírito e da nossa alma com o Senhor. Porque a nossa natureza humana, e é por isso que eu falei da forma que falei anteriormente, ela não quer que a gente ore, mas quando nós decidirmos estar na oração, nós submetemos essa nossa natureza humana e carnal ao senhorio do Espírito que reina sobre o nosso interior, agindo no nosso espírito, na nossa alma, e isso reflete consequentemente naquilo que somos, naquilo que fazemos, naquilo que produzimos. Por quê? Porque na medida que oramos, nós falamos com Deus, e ao orarmos, nós movemos, claro, alguma coisa lá em cima. Estou falando dos céus. Não que as nossas palavras elas possam alterar o curso da história e das coisas. Mas a nossa fé, que se torna a base e o alicerce das nossas orações, ela chama a atenção de quem está no trono. E quanto a isso, eu gosto de uma expressão do Lucado que diz que há poder não na oração que fazemos, mas no Deus que ouve a oração. Porque a gente quase sempre diz isso. Há poder nas nossas orações. E eu creio que a oração do justo, como diz a palavra, ela
pode muito em seus efeitos, mas ao mesmo tempo também eu acredito que ela só pode muito por causa de quem ouve. Porque quem ouve é quem controla esse imenso universo. Quem ouve é quem está, como disse o profeta Isaías no capítulo de número 6, assentado em um trono de glória. Quem ouve é aquele que tem a terra como escabelo de seus pés, como diz Isaías no capítulo de número 40. Quem ouve é aquele que tem prazer em responder à oração do seu povo. E que disse ainda nos dias de Salomão, quando o templo foi inaugurado, que os seus olhos, os seus ouvidos estariam atentos à oração que fosse feita por aqueles que o adoravam e buscavam a sua face naquele lugar. E por isso, quando a gente ora, a gente fala com Deus, e quando a gente ora, a gente descobre que há poder nesse Deus que nós falamos com Ele, porque Ele age por meio das orações. Eu lembro de Daniel, no capítulo 2, quando Nabucodonosor chamou todo mundo que ele tinha dando assistência, coloquemos assim, assistência espiritual a ele, e queria que todo mundo lhe desse uma resposta, porque ele tinha tido um sonho diferente, né, do faraó, lá dos dias de José, o filho de Jacó. Diferente do faraó, ele nem lembrava do sonho e nem saberia, consequentemente, qual era a interpretação daquele sonho. Mas a Bíblia diz que havia uma sentença estabelecida e que pessoas iriam morrer por conta daquilo. E é dito que quando essas pessoas estavam debaixo dessa sentença, Daniel soube disso, pediu um tempo para orar, ele estava no cativeiro ali, na Babilônia, e se reservou junto com o seu grupo de amigos, que são conhecidos, ficaram conhecidos, né, a partir daqueles nomes que eles receberam ali na Babilônia, o Sadraque, o Mesaque e Abednego. E quando Daniel foi orar, Daniel disse: há um Deus no céu que revela o profundo e o escondido. E ele diz isso porque ele descobre que o Deus do céu, que ouve a oração do crente, tem poder. Poder para agir por meio dessas orações. Poder para responder essas orações. Poder para fazer com que coisas mudem a partir dessas orações. Porque aos ouvidos de quem está do lado, estamos só lançando palavras ao ar. Mas aos ouvidos daquele que está no trono, ele está decidido a fazer, porque ele muda o curso, ele muda a história. Nós não podemos, nós não conseguimos, mas quando falamos com ele, pedimos a sua intervenção, ele pode fazer. E assim fez. Trouxe a Daniel a revelação. E Daniel disse: é ele quem estabelece reis, remove reis. Ele é o que revela o profundo e o escondido. Ele é o que muda os tempos e as estações. Está em Daniel capítulo 2, verso 21 e 22. E quando Daniel diz isso, e é compartilhado com Nabucodonosor, toda aquela visão daquela estátua, enfim, que é profundíssima aquela visão e extraordinária, porque mostra realmente a soberania de Deus sobre o universo, sobre a terra e sobre a história que envolve a vida dos homens. Mas quando Daniel trouxe aquela revelação, o que foi dito e o que podia ser dito é que o Deus de Daniel verdadeiramente era um Deus grande e era um Deus que verdadeiramente respondia à oração dos seus servos. E quando a gente olha para a carta de Paulo aos Colossenses, Paulo tem esse interesse de mostrar que ele está envolvido com essa vida de oração. Ao mesmo tempo, ele está totalmente comprometido
com o bom conteúdo desta oração. E quando a gente pensa sobre a oração, eu lembro das palavras de Moody, que diz que a oração é a respiração da alma. De modo que quem para de orar, para de respirar e morre. É por isso que há uma batalha tão forte e é sentida, porque a nossa natureza humana, ela não quer ter esse prazer que o espírito e a alma têm de estar com Deus, como é cantado no hino 17 da harpa cristã, nesse jardim da oração. Falar de oração, principalmente dentro do nosso Brasil, mas a nível de nações do mundo também, é ter mentes e corações que pensam de forma diferente. Apesar de que todos, olhando para a Bíblia, dizem: nós precisamos orar. Mas há aqueles que fazem uma declaração interessante, que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E eu disse que as mentes pensam diferente no Brasil, claro que são seres humanos diferentes, mas todos entendem que precisamos orar. Porém, alguns consideram que a gente não precisa passar tanto tempo em oração. E quando a gente olha para a Bíblia, nós temos homens e mulheres envolvidos com orações curtas. Nós temos homens e mulheres envolvidos com orações que a gente diria de médio tempo. Mas também nós temos homens e mulheres envolvidos em longas horas de oração. E duas coisas eu preciso dizer. Primeiro, que aqueles que se envolveram com essa caminhada de oração, quase sempre, eles receberam de Deus grandes projetos vindos da oração. E eu não penso, por exemplo, que Deus traz um projeto daquele de 120 anos às mãos de Noé, sem que Noé fosse um homem que andava com Deus na oração. Enoque, por exemplo, a Bíblia diz que o Senhor o tomou para si, porque andava com Deus. E esse andar com Deus é andar em temor e reverência, mas ao mesmo tempo também andar numa vida de profunda comunhão por meio da vida de oração. Nós temos Débora, que aparece em Juízes, lá no capítulo de número 4, se destacando porque estava lá naquilo que alguém chama de a congregação das palmeiras, envolvida profundamente com a vida de oração. Mas nós temos na inauguração do templo de Salomão orando e orando e orando e orando e orando. Quando a gente fala de oração à luz da Bíblia, é uma matéria de elevada importância, uma vez que o próprio Jesus, o Verbo encarnado, o Deus Filho, ele mostrou que nós precisávamos orar, porque ele gastou tempo na oração. E se ele, Jesus, já dizia a alguém ao longo de uma antiga mensagem falando sobre a importância da oração, se ele, Jesus, precisou orar tanto, quanto mais eu, quanto mais você,
quanto mais cada um de nós. Isso porque a Bíblia diz que ele constantemente estava orando. Você pode ler Marcos capítulo 1, Mateus capítulo 14. Você pode observar, por exemplo, Lucas no capítulo 9, lá pelo verso 28, quando ele subiu ao monte, e a Bíblia diz com o propósito seja para orar. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque simplesmente orar é falar com Deus. E segundo, orar é saber que está orando ao que pode. Porque o poder que há, e a gente diz que há na oração, na verdade, é o poder que está naquele que ouve a oração. E se é o poder que está naquele que ouve a oração, a gente deve entender que para vermos o agir desse Deus poderoso, que tem todo o poder, nós precisamos falar com Ele continuamente, constantemente. Os discípulos de Jesus, vendo que Jesus tinha uma vida de oração, chegaram para ele em Mateus no capítulo 6, a partir do verso 9, por ali, disseram a ele, olha, a partir do verso 8, por ali, disseram a Jesus, olha, ensina-nos a orar. E Jesus diz a eles, se vocês forem orar, entrem no quarto de vocês. Busquem um canto, busquem um lugar reservado, busquem estar aí, no cantinho de vocês, com o coração cheio de vida, cheio de vigor, cheio de ânimo e cheio de desejo de serem ouvidos. Entra aí, fecha a porta, fica aí no canto, te reserva e ora, fala ao teu Pai, que está em oculto, mas Ele te vê. E quando vocês orarem, prestem atenção, que não é só lançar as palavras lá para cima, porque ao orarem vocês estão falando com Deus e Deus ouve. Por isso, cuidado no que dizem ao meio da oração. E para isso eu vou dar uma orientação a vocês. Quando vocês orarem, tomem por exemplo esta oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como temos perdoado aqueles que nos ofendem, que nos ferem, nos maltrata. Jesus vai ensinar eles a partir dessa oração tão simples, inclusive concluindo lá embaixo, dizendo no verso de número 13, se não me falha a memória, de Mateus capítulo 6. Peçam para que o Pai livre vocês do mal, porque dele é o poder. E digam isso a ele, teu é o poder, teu é o reino, tu é a glória. Ele se preocupou não só em ensiná-los, em chamá-los para uma vida de oração, mas se preocupou em fazer com que eles entendessem a importância de considerarem o conteúdo da oração. E embora eu tenha muito prazer em orar o Pai Nosso e oro, antes de fazer orações na minha particularidade, específicas, mas ele está apenas ensinando o modelo. Porque quem vai orar sabe que o Pai não é só seu. Quem vai orar sabe onde o Pai está.
Quem vai orar sabe que acima de qualquer interesse, acima de qualquer coisa, o que ele tem que clamar, o que ele tem que pedir, não está propriamente dito ligado ao que ele precisa de imediato, mas aquilo que o Pai tem, o que o Pai é e o que o Pai carrega consigo. Por isso, venha teu reino. E eu poderia fazer aqui toda uma caminhada com vocês pensando sobre essa questão da oração do Pai Nosso, porque ela é linda, profunda e custaria horas para a gente poder assimilar com profundidade, à luz das Escrituras, toda a construção dessa oração do Pai Nosso, porque ela é de uma profundidade muito grande, apesar de estar ali em 3, 4 versículos, 5 versículos, mas ela é de uma profundidade muito grande. Agora, quando a gente está olhando para a carta de Paulo, no capítulo de número 1, considerando que Paulo tem na sua mente a importância da oração e o que é necessário que seja dito, considerando que o próprio Jesus ensinou aos discípulos que o conteúdo da oração faz diferença, porque muita coisa do que a gente pede é dito na Bíblia, que a gente pede mal, e que há uma necessidade daqueles que precisam de sabedoria, de pedirem sabedoria a Deus. Paulo faz questão de nos ensinar uma série de coisas aqui, e é sobre isso que eu vou estar tratando essa semana. Sobre a importância da oração e o conteúdo da mesma. E levando em consideração um material bem específico do Diacasso sobre a oração, vamos atentar para aquilo que para Paulo, como conteúdo, é prioridade nas orações que eu e você, nós, fazemos. Só que a gente está aqui com a carta aos Colossenses no capítulo 1. Estamos com a carta de Paulo aos Colossenses. E estamos diante de uma cidade que estava próxima a Hierápolis e próxima a Laodiceia. Quanto a Laodiceia, cerca de 15 quilômetros, e eu estou citando Laodiceia porque ela, junto com Hierápolis aqui, aparecem como cidades junto a Colosso, que formam aqui um triângulo importante nesses dias do Novo Testamento. A gente está pensando na região da Frígia, onde essa cidade está inserida, e pensando propriamente dito naquilo que é a Turquia hoje. E a gente está olhando aqui para uma cidade e para uma igreja que ela está bem próxima ali de um rio conhecido, de um monte, de uma montanha também muito conhecida. E ela, na visão de Paulo, ela está como uma igreja que faz diferença dentro do lugar e do território em que ela está inserida ali. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa nessa igreja,